This is the record of the modern gospel history. Esse é o registro da história do Evangelho moderno, é o nome que eu tenho A dado. half century of biblical faith in action. Meio século de fé bíblica em ação. It's a record that preserves the testimony of the gospel being preached in our generation, confirmed by signs and miracles and wonders. É um registro do Evangelho sendo pregado na nossa geração e com confirmação de sinais, prodígios e milagres. 24 of those. 24 destes volumes. And can you find volume 1? Dá para encontrar volume número 1. Also, we've brought you all of our books in English. Também temos trazido a vocês todos os nossos livros em inglês. For those who read English. Para aqueles que leem inglês. And each one of them is inscribed to the school Agrade. E cada um desses foi doado à escola Agrade. Yeah. And signed by me. E assinado por mim. Each one. Cada desses. So they can be part of your institution. Então esses livros farão parte da instituição de vocês. Didn't find one? Okay. Okay. There's a volume 1 here somewhere. Existe volume 1 em algum lugar aqui. Oh, that's a heavy one. There. Hold that up and show it to him. Read it to him. Aqui diz: para a biblioteca da Academia de Teologia da Graça de Deus de São Paulo, Brasil, pelo Mundo Missionário de Evangelistas T.L. Osborne e Daisy Washburn Osborne. Foi doado por eles à instituição Agrade. Hold it. I want to tell you something. Eu quero vos dizer algo. Nothing like this has ever been published in the history of the world. Nada assim jamais foi publicado na história da humanidade. Never been done. Nunca foi feito. Moody published big volumes. Moody publicou grandes volumes. Luther published big volumes. Lutero publicou grandes They were volumes. volumes of their sermons, Eram volumes dos seus sermões of their lives, sobre a vida deles mostly of their systematic theologies. e a maioria deles da teologia sistemática deles. Back in the early days, the great preachers published systematic theologies. Nos primórdios, os grandes pregadores publicavam teologia sistemática. Spurgeon, Spurgeon, Wesley. Wesley. You ever hear those names? Vocês já ouviram falar sobre esses nomes? Yeah. No Pentecostal has done anything like this. Nenhum pentecostal já fez coisa parecida como esta. And none of those who published their big volumes, E nenhum destes que publicaram seus grandes volumes, none of them ever put in it 3 things. nenhum deles nunca colocou 3 coisas nos seus volumes. The 3 things that distinguish these volumes. As 3 coisas que distinguem esses volumes. Number 1, the challenge of world missions. Número It's 1. not in any of those collections of books in any Bible school. O desafio de missão mundial não está em nenhuma desses volumes, dessas edições em qualquer escola bíblica. It's in this. Mas está neste For the conjunto. generations to come. As gerações que virão. You can feel it's tough.
It will last for hundreds of years. Vocês podem ver que foi produzido com bom material e vai durar por muitos séculos. The challenge of world missions. O desafio de missão mundial. Number 2, Número 2, the dynamics of miracle healing. a dinâmica da cura miraculosa. It's never been on record. Nunca foi registrado. Moody didn't do it. Moody não o fez. Wesley didn't do it. Wesley não o fez. Luther didn't do it. Lutero não o fez. Nobody has put that kind of a record in the Bible schools of the world. Ninguém tem colocado esse tipo de registro nas escolas bíblicas mundiais. This is full of miracles. E esse está cheio de milagres. There are 30,946 photographs. Existem 30.946 fotografias. Miracle photographs. Fotos de milagres. Poor devil. Coitado do diabo. Luther didn't tell it. Lutero não relatou. And that's the other thing. None of them had photographs. E essa é outra coisa, nenhum desses outros conjuntos tinha fotografias. This is full of photographs. Esse está cheio de fotografias. Many stories. Juan Santos there. 16 years dragged on the ground. Who was that? Juan Santos. Juan Santos, que ele mencionou que tinha estado engatinhando pelo chão por 16 anos. The whole story is there. A história toda está contida. Thousands of miracles. Milhares de milagres. There are, no, we're going to pray over it in a little bit. Yeah, there are over 2,000 pages of handwritten diary notes. Did you see some of that handwriting? Yeah. Existe mais de 2.000 páginas onde foi escrito à mão, era o diário. Every day when we were, all of our life, we go in tired at night, but I've written. Todos os dias da nossa vida, nós entrávamos cansado à noite, mas eu escrevia. You have the record. E vocês têm o registro. Nothing like it since Luke told Paul's journeys has ever been published. Nada parecido foi publicado desde que Lucas o fez a respeito das jornadas de Paulo. Now it's here for you, E agora está aqui para for you vocês, young people. para vocês jovens. I know most of you don't read English, Eu sei que a maioria de vocês não lê inglês, but you can read the pictures. mas vocês podem ler as fotografias. The pictures talk all languages. As línguas falam todas, as fotografias falam todas as línguas. And many of you can read English. E muitos de vocês podem ler don't- inglês. You don't speak it or write it, but you can read it. Às vezes Many você of não them. fala inglês, você não escreve inglês, mas você pode ler inglês. And more people are learning English. E mais in pessoas universities, estão aprendendo inglês, simply because it's a world language. simplesmente porque é uma língua mundial. The pilots of the airplanes have to talk English. Os pilotos nos aviões precisam falar inglês. I don't know why, but it seems to have become the language that we communicate. Eu não sei bem Across the porquê, world. mas parece que é a língua que no mundo é usada para comunicar. Now it's in Brazil. E agora está no Brasil. You're one of the first institutions. Vocês são uma das primeiras instituições. You're the first institution in South America to Vocês são a receive this. primeira instituição na América do Sul para receber esse volume. Next year we'll present it to the Foursquare. No ano que vem estaremos apresentando a Quadrangular. Let's go. Let's pray. Vamos orar. Let's consecrate them to God. Vamos consagrá-los a Deus. Lord, we dedicate these volumes of the history of your wonders to the people of Brazil. Deus, nós dedicamos esses volumes sobre as maravilhas da tua história a esse povo do Brasil. You told us to write it in a book. O Senhor nos disse para escrevê-lo num livro. You told us in your word, write it so coming generations will know. O Senhor escreveu no teu próprio livro.
Escreva-os para que as próximas gerações possam estar a par. We have done it. Nós o fizemos. You have helped us to live these 55 years of glorious apostolic ministry. O Senhor tem nos ajudado a viver esses 55 anos gloriosos de ministério apostólico. You have helped us to have the courage O Senhor tem nos ajudado a termos a coragem to gather this material and bind it in tough leatherette. para ajuntarmos esse material e podermos colocar em material sólido de couro e bom. And now we consecrate these 24 volumes E agora nós consagramos esses 24 volumes to this wonderful Bible school. a essa maravilhosa escola bíblica. Thank you for it. Obrigado por ela. Thank you for Dr. Suarez, Muito obrigado pelo Dr. Soares, for his leadership, pela liderança dele. and thank you for the professor of the Bible school here. E obrigado pelos professores da escola bíblica aqui. And this will be a house where these can be viewed. E essa será uma casa onde esses livros poderão ser vistos. When young people look through these pages, Que quando os jovens olharem por essas páginas, may the fire of the Holy Ghost burn in them. que o fogo do Espírito Santo queime nos seus interiores. And may the anointing that's rested upon us, E que a unção que tem estado repousada sobre nós, may it come upon them as they look across these pages. que possa vir sobre eles na medida que eles olham por essas páginas. I believe you will mark their lives. Eu creio que o Senhor marcará a vida deles. When we think of how the book of Acts and the ministry of Paul has marked our lives, Quando nós pensamos a respeito do livro de Atos e como o ministério de Paulo tem marcado as nossas vidas, we believe these pages will mark the lives of coming generations. nós acreditamos que essas páginas marcarão a vida de gerações por vir. You have helped us to live this wonderful 55 years. O Senhor tem nos ajudado a viver esses maravilhosos 55 anos de vida. You have helped us gather it together and bind it in volumes. O Senhor tem nos ajudado a juntar esse material e fazer deles volumes. And thank you that you've helped us to bring them here to this place. E obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a trazê-los aqui para este lugar. May the anointing of the Holy Ghost be upon them. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre eles. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Brazil is going to be in the forefront of giving the gospel to all the world. Brazil will be in the forefront of giving the gospel to all the O world. Brasil estará à frente em entregar o evangelho a todo este mundo. And many young lives will be affected because of these volumes. E muitas vidas de jovens serão afetadas por causa destes volumes. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Thank you, brother. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you. We're gonna talk about. If I go to heaven, Se eu for para o céu, before I come back to Brazil, antes que eu possa voltar ao Brasil, when I sail away, quando eu então velejar para I'll o look céu, back and wave at the Brazilians. eu vou acenar para os brasileiros. I'll say, go for it. E eu vou dizer, avante. I'll say, I've left my seed in good hands. E eu vou dizer, eu deixei as minhas sementes em boas mãos. I've left the best tools I could make. Eu deixei as melhores ferramentas que eu podia In good produzir hands. em boas mãos. Brazil is in good shape. Brasil está em boa forma. Good shape. Boa forma. Hallelujah. Aleluia. One copy each of all of our books. Uma cópia de cada dos nossos livros. These are marvelous books. São livros maravilhosos. The Good Life. A Boa Vida That's a Bible school. é uma escola bíblica. It's translated in Portuguese. All of them are in Portuguese. Todos esses livros já estão em Not português. this one. No, yeah.
The good life. A boa vida. That's a Bible school. É uma escola bíblica. Go for it. Avante. The message that works. A mensagem que funciona That's so powerful. é tão poderosa. That's the last book I've written. É o último livro que eu escrevi. So it's the best because I'm smarter than I ever was before. Então é o melhor, porque eu estava mais sábio do que eu já estive em qualquer outra época. Oh, woman believer. A mulher que crê. New life for women. Nova vida para mulheres. Women and self-esteem. Mulher e estima própria. You want more? Querem mais? Woman without limits. Mulher sem limites. And there's another one. Existe um outro. Women, Mulheres, the world is going to hear from the women preachers of Brazil. o mundo vai ouvir sobre as mulheres pregadoras do Brasil. And I need to tell you about, yes. Yeah. Soul winning. Conquistando almas. That's been in Portuguese a long time. Tem estado em português por muito tempo. Different sizes. Diferentes tamanhos. One time we had a book, Join This Chariot. That's in Brazil. You have it now. Achega-te a carruagem também está impresso no Brasil. There's another one outside the sanctuary. Did you have? Yeah, outside the sanctuary. Fora do santuário. That's in Portuguese. Está em português. And soul winning. E conquistando alma. This is all three of them in one. São esses três livros em um só. We put the three in the one book. Nós condensamos os três em um livro só. I've been working for the last few weeks putting this in the best French possible. Eu tenho trabalhado nas últimas semanas tentando colocar isso no melhor francês possível. And I have to admit I'm shocked at the value of that book. E eu tenho que admitir que eu estou chocado com o valor deste livro. If you couldn't get any other book, get that book, Soul Winning. Se você não puder comprar nenhum outro livro, compre este livro, Conquistando Almas. It will teach you almost everything I've been teaching this week. Vai ensinar a vocês quase tudo aquilo que eu tenho ensinado durante essa semana. And how to win souls. E como conquistar almas. And why to win souls. E por que conquistar almas. It's the most wonderful, uplifting book for you. É um dos livros que mais nos eleva para que nós temos. Well, yeah, the last book I wrote was this. O último livro que eu escrevi foi esse. I just put a question on it, why? Eu simplesmente coloquei uma pergunta. Por quê? My wife went to heaven. A minha esposa partiu para o céu. Now, I only put the why to get you to read it. Eu só coloquei o porquê para fazer com que você leia. Because I know. Porque eu sei. When you ask why, quando você pergunta por quê, you don't want an answer. Você não quer uma resposta. You only want an argument. Você só quer um argumento. Why only drives the hurt deeper. O porquê simplesmente faz com que a dor seja mais profunda. So I only put why on there to trick you, to get you to read it. Eu estou colocando o porquê aqui só para chamar a atenção de vocês. Really, to get hurting people say, why? As pessoas que estão condoendo-se, que estão em dores, estão sempre dizendo, por quê? Por quê? That's why I put it there, so they would read it. E é por isso que eu coloquei lá, para que eles pudessem lê-lo. It'll lift them. Vai ajudá-los, vai erguê-los. It'll help them. Vai ajudá-los. Okay. Look here. Olhem só. All of these are in Portuguese. Todos estes aqui estão em português. All of them. Todos. Isn't that 5 choices for women who win? 5 escolhas para mulheres que vencem. Mulher sem limites. Nova vida para a mulher. Você é o melhor de Deus. A mulher e sua autoestima.
O grande plano do amor. Como receber a cura milagrosa. Tudo é possível. Impacto. O novo nascimento. Você é o melhor de Deus. Conquistando almas. Ajunta-te a esta carruagem. O grande plano do amor. They're so good. São tão bons. A vida abundante. Há bastante para você. O poder do desejo positivo. Por quê? O propósito do Pentecoste. Como desfrutar da abundância. Curai enfermos e expulsai demônios. First book I ever wrote in 1949. Esse foi o primeiro livro que eu li em 1949. Que eu escrevi, desculpa. A mensagem que opera. So much. Tem tanta coisa. For you. Para vocês. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. Now you see why I love this man. Agora vocês veem por que eu amo este homem. He talks. He talks. Ele fala, He does more than talk. mas ele faz mais do que falar. He puts action to his faith. Ele coloca ação à sua fé. He's reaching out to save Brazil. Ele está estendendo-se para alcançar o And Brasil. he thinks that what I have produced will help. E ele acha que aquilo que eu tenho produzido vai ajudar. And he has produced all of these. E ele tem produzido todos estes. Sell them. Venda-os, Faça cópia deles, videos. dos vídeos, Sell them. Venda-os Propagate the gospel. e propague o Evangelho. Amen. Amém, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. Hallelujah. And you know what? I'm going to suggest something. E sabe de uma coisa, eu quero sugerir algo. We haven't said anything about money. Nós não temos dito nada a respeito de dinheiro. Tonight, Hoje à noite, why don't you bring a special offering por que você não traz uma oferta especial to help me? para me ajudar? This year I'm going to Bulgaria, Neste ano eu vou a Bulgária, Romania, Romênia and Ukraine. e Ucrânia. And I'm publishing those books I'm publishing these books in those three languages this summer. Eu estou publicando estes livros nessas 3 linguagens durante este verão. You think, oh, he's American, he has lots of money. E se você pensa, ele é americano, ele tem um monte de dinheiro, You'd be amazed. você ficaria surpreso. I don't have. Eu não tenho. You know why? Sabem por quê? I'm not on television. Porque eu não estou na televisão. People don't know about me in America. As pessoas não sabem a meu respeito na América. Where do I get money? Onde que eu consigo I'm dinheiro? gone all the time. Eu estou fora o tempo todo. They don't know me. Eles não me They conhecem. know the preachers that are preaching on television. Eles conhecem os pregadores que estão pregando pela televisão. And people are preaching on television 24 hours every day. E as pessoas estão pregando na televisão 24 horas todos os dias. Not just one station, Não somente uma estação, 5 big stations that cover the nation. 5 grandes canais ou estações que cobrem a nação como um todo. Every day. Todo dia. So the Christians watch them. Então os cristãos os assistem. So if the Christian has got an extra $5, Então se o cristão tem $5 extras, who do they send it to? a quem eles vão enviar esse dinheiro? To television preacher. Para os pregadores de televisão. Because the television preacher are saying, send me your money and I'll give you this or I'll give you that. Porque os pregadores de televisão estão dizendo, envia-me o teu dinheiro e eu vou te dar isso ou eu te darei aquilo outro. It's true. That's all good.
Tudo isso é muito bom, Wonderful. It's maravilhoso. blessing our country. Está abençoando a nossa nação. But how about T.L. Osborne? E a respeito do T.L. Osborne. Oh, everybody knows T.L. Osborne. Ah, todo mundo conhece T.L. Osborne. Yeah, but they don't send T.L. Osborne the money. É verdade, mas eles não mandam o dinheiro para T.L. Osborne. Every month we struggle. Todo mês nós temos uma luta. I don't own a car. I don't own a car. Eu não sou proprietário de um I carro. don't own a house. Eu não tenho uma casa. I don't have any kind of material wealth. Eu não tenho nenhum tipo de riqueza natural humana. I don't want any. E eu não o quero. I have always given everything that we have in the gospel. Eu sempre tenho dado tudo aquilo que nós temos para o Evangelho. I paid my fare down here. Eu paguei a minha passagem para chegar aqui. Now listen. I just thought you deserve to know this. Eu pensei, vocês merecem saber I've isso. given myself to you this week. Eu tenho me dado a vocês durante essa semana. You can't give any money to me that I'll keep. I won't touch it. Vocês não podem dar nenhum dinheiro para mim que eu vou ficar com ele, porque eu não vou tocar nesse dinheiro. No. Não, não mesmo. But I need your help to publish these books in Bulgarian, Mas eu preciso da ajuda de vocês para poder publicar esses livros em búlgaro, Romanian, em romeno and Ukraine. e também para a Ucrânia. This year, Este ano. plus Chinese, it's happening in China. E também eu preciso fazê-lo em chinês, porque está acontecendo na So China. I need your help. Então eu preciso da ajuda de vocês. I've given you my best. Eu tenho dado o melhor de mim a vocês. Tonight, you bring a special gift for this ministry. E hoje à noite vocês tragam uma oferta especial para este ministério. You believe in giving the gospel to the world. Vocês creem em compartilhar o evangelho com o You've mundo. got a leader that throws every real that he can get into gospel work. Vocês têm um líder que pode colocar, que tem colocado cada um dos reais que ele tem conseguido no trabalho do evangelho. I hate to ask you to give me some money. I don't like it. Eu não gosto da ideia de ter que pedir que vocês me deem dinheiro. I want the money to go to him. Eu quero que o dinheiro vá para ele, But I've got to go to Bulgaria. mas eu preciso ir para a Bulgária. Do you know how we're printing right now? Vocês sabem como que nós estamos publicando? There's one precious man in Canada that died and left us some money. Tem um homem precioso do Canadá que faleceu e ele nos deixou dinheiro. That's how we're paying for these. E é assim que nós estamos pagando por esse material. We don't get much in America. Nós não recebemos muito na América. Thank God that man in Canada left us some money. Graças a Deus por aquele homem no Canadá que nos deixou dinheiro. But it's going fast. Mas o dinheiro vai rápido. We need your help. Nós precisamos da ajuda de Think about vocês. it. Pensem a respeito Why disso. don't you send some books to Bulgaria in your name? Por que que você não envia alguns livros à Bulgária no teu nome? Think about it. Pensem a esse respeito. If you can't go, send a substitute. Se você não pode ir, envie um substituto. Can you do that tonight? Vocês podem fazer isso hoje à noite? Now, bring a special gift. Traga uma oferta especial. Don't bring your tithes. Não traga os seus dízimos. No. First, the offering will be for the church tonight. Primeira oferta será para a igreja nessa We don't noite. want to take nothing from the church. Nós não queremos tirar coisa alguma da igreja. But then bring something in the other pocket that you're going to send to Bulgaria. Mas então traga algo no outro bolso onde você vai poder dar para a Bulgária. Okay? Tá bom? Okay? I believe you will. That's the other book we're giving you tonight, The Woman Believer. Esse é o outro livro que nós vamos estar dando nessa noite, A Mulher que Crê. Something for the women. Algo para as mulheres. Hallelujah. Aleluia. Amen? Amém? Okay, you tired? Vocês estão cansados? Now you'll appreciate your chair. Agora vocês vão realmente se apreciar das cadeiras. You can be seated. Podem se assentar.
You're a wonderful people. Vocês são um povo maravilhoso. I love you. Eu os amo. We say in English, you've stolen my heart. Nós dizemos em inglês, vocês roubaram o meu coração. Em português, conquistaram o meu coração. Yeah. Hallelujah. I hope Daisy's looking down here and saying, TL, go for it. Eu espero que a Daisy esteja olhando aqui para baixo e dizendo, T.L. Osborne, avante. She always wanted to come to Brazil. Ela sempre queria vir ao Brasil. Well, she's in a better place, Bom, ela está num lugar melhor ainda. right? Certo? Hallelujah. Aleluia. Yeah. Glory to God. We're going to read in verse 3, Acts chapter 1, verse 3. Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 3. Jesus appeared to his followers Apareceu Jesus aos seus seguidores during 40 days after his resurrection, durante 40 dias após a sua ressurreição, speaking to them of the things concerning the kingdom of God. falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Now that is real heavy. Agora, isso realmente é muito pesado. Think with me. Pensem comigo. I want you to get this in your heart. Eu quero que vocês realmente absorvam isso no coração de vocês. He's risen from the dead, Ele ressurgiu dentre os mortos, and we preached yesterday, he showed himself alive by many infallible proofs. e nós falamos ontem que ele se provou vivo através de provas incontestáveis. Right? Certo? We preached yesterday the resurrection is the guarantee, is God's guarantee of the gospel. Nós pregamos ontem que a ressurreição é a garantia da parte de Deus. Now, it says he came back among them again and again. Diz que ele voltou para estar em meio a eles uma vez e outra vez. And it's shocking to realize E é chocante para reconhecermos 40 days. 40 dias. We just have little glimpses. Nós temos pequenas olhadelas. Wouldn't you love to know what he preached about? Vocês não gostariam de saber a respeito do que ele pregou durante aquele período? It says, talking to them about things concerning the kingdom of God. Diz que ele falava a eles concernente às coisas do reino de Deus. Now, the only way we know what that means Agora, a única maneira que nós sabemos o que isso significa is to understand God's plan of redemption from the beginning. é entendermos o plano de redenção da parte de Deus desde o início. Let me try to help you. Deixe-me tentar ajudar-vos. God created Adam and Eve, Deus criou Adão e Eva, breathed into them his own breath. soprou sobre eles o fôlego dele mesmo. The Hebrew scriptures, As escrituras hebraicas they tell us that God put himself into them. nos dizem que Deus colocou a si mesmo dentro deles. And that's why it says he created them in his own image. E é por isso que está escrito que ele os criou na sua própria imagem. See, everything of truth begins in the Garden of Eden. Tudo que é da verdade inicia no jardim do Éden. Do you understand that? Vocês entendem isto? There's the Garden of Eden. Aqui está o jardim do Éden, There is Calvary. ali está o Calvário There is now. e aqui está o agora. Well, there is the devil's work. E aí está a obra do diabo. Not very important. Não é muito importante. Now think,
Agora pensem, Here's God's idea in the beginning. aqui está a ideia de Deus no início, And everything depended on this simple understanding. e tudo dependia desse simples entendimento. God said, Deus disse, you trust me, você confia em mim I'll trust you. e eu confiarei em você. Today, that is what God says to us. Hoje é isto que Deus está nos dizendo. I trust you, Eu confio em você, you trust me. você confia em mim. I believe in you, Eu creio em você, you believe in me. você crê em mim. Satan said, that won't work. Satanás disse, isso não vai funcionar. He comes and says, don't believe what God said. Ele vem e diz, não acredite naquilo que Deus disse. Eat that beautiful fruit of that tree. It'll make you smart and you won't die. Coma daquela árvore linda, daquela árvore, você comerá e vai fazer com que você seja sábio e você não morrerá. What did Adam and Eve do? O que Adão e Eva fizeram? They ate it. Eles comeram, They ate it. eles comeram. That separated them from God. E isto os separou de Deus. There was a wall that separated them from God. Houve uma parede que os separou de Deus. No way to get that separation removed. Não havia meios de fazer com que essa separação fosse removida. And all through the Old Testament, E através do Velho Testamento como um todo, under the Mosaic Law, debaixo da lei mosaica, they brought their animal sacrifices eles traziam seus sacrifícios de animais and they had their religion. e eles tinham a religião Oh, deles. the religion of Moses' day. Toda aquela religião dos dias de Moisés. If you read the books of Exodus and Leviticus and Deuteronomy, Se você lê o livro de Êxodo, de Deuteronômio e Levítico, religion, religion, religion. religião, religião e religião. God finally said, it's no good. Deus finalmente disse, não é bom o suficiente. I've got to show them what I'm like. Eu preciso revelar a eles com quem eu me pareço. He sends his son Jesus. Ele envia o seu filho Jesus. Jesus dies for us. Jesus morre por nós. Why did he die for us? Por que ele morreu por nós? Because he was innocent. Porque ele era inocente. He had no sin. Ele não tinha pecado algum. He was an innocent sacrifice. Ele era um sacrifício inocente. So he took our sins Então ele tomou os nossos pecados and bore them away, e os tirou de sobre died nós. for them, Morreu por eles. offered himself as the Lamb of God Se ofereceu a si mesmo como Cordeiro de that Deus, taketh away the sins of the world. que tira o pecado do mundo. And so when Jesus died for us, Então quando Jesus morreu por nós, then our sins were gone. então os nossos pecados se foram. When our sins were gone, Quando os nossos pecados se foram, God could come back home. Deus podia voltar para casa. Here in the beginning, Aqui no início, God breathed himself into them. Deus, ele deu seu fôlego a eles. He was part of them. Ele fazia parte deles. They were one. Eles eram um. They talked together, Eles falavam juntos, planned together, planejavam juntos, communed together. comungavam juntos. God and his children, Deus e os seus filhos, like you and your children. como você e os seus filhos. Your children are in your likeness. Os seus filhos são a sua semelhança. Is that right? Não é assim? But then Satan lied and they sinned. Então Satanás mentiu e eles pecaram. When that happened, Quando isso aconteceu, God could no longer be in them. Deus não mais poderia estar neles. And it was illustrated by them being put out of the Garden of Eden. E foi ilustrado pelo fato que eles tiveram que ser colocados para fora do jardim do Éden. You see, all New Testament truth is illustrated in the Old Testament. Toda a verdade do Novo Testamento é ilustrada no Velho Testamento. That's what the Old Testament is for. It illustrates
the redemptive truth that will come later. É isso que serve, ilustra a obra redentora que virá mais tarde. And the reason it's there, E o motivo que consta it's our teacher é o nosso professor, to show us how redemption is going to be. para nos revelar como a redenção vai acontecer. For example, Por exemplo, if they would bring an innocent lamb, se eles trouxerem um puro e inocente cordeiro, an animal, um animal perfect perfeito, indicated that the animal exemplified a person without sin. perfeito exemplificava que aquele animal era como uma pessoa sem pecado. They bring that lamb, Eles traziam aquele they cordeiro put their hands on it, e eles colocavam as suas mãos sobre ele and confer their sins on it. e eles transferiam, colocavam os seus pecados sobre I ele. haven't got time to go into all that. Excuse me Eu if I don't satisfy you preachers. Eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes disso, me desculpe se eu não satisfazer todos vocês pregadores. I know all about it, but I haven't got time to teach it all. Eu sei tudo a respeito, mas eu não tenho tempo para ensinar todos os But they detalhes. communicated their sins, they illustrated it, putting their sins on the animal. Eles comunicavam, eles ilustravam o fato colocando os seus pecados sobre o animal. The animal was killed, Então o animal era morto, the blood was taken in a container, o sangue era tomado num recipiente. and the priest brought it into the holy place, Então o sacerdote trazia até o santo lugar, which represented the presence of God. que representava a presença de Deus. And the priest could not come without blood. E o sangue, o sacerdote não podia chegar sem o It's a sangue. long story. É uma história muito He longa. had to have some blood for himself. Ele tinha que ter sangue para si mesmo. There was another animal killed for the priest. Havia um outro animal que era morto, sacrificado Then pelo he had to have sacerdote. some blood for the people. E ele tinha que ter sangue também pelo povo. So he had to come with these two portions of blood. Então ele precisava vir com essas duas porções de It's a sangue. big story. It's like religion. It'll bore you to tears. É uma grande história, é como religião, vai fazer com que você esteja monótono. And I don't have time to go in it. E eu não tenho tempo para entrar nos But I want you to detalhes. catch this idea because I'm coming to talk about the kingdom of God. Mas eu quero que vocês peguem essa ideia, porque eu quero falar a vocês a respeito do reino de Deus. So he brings that blood into the holy place. Então ele traz aquele sangue até o santo lugar. The holy places, it's sacred. God's presence is there. É sagrado aquele lugar, a presença de Deus ali está. And God cannot keep company with sin. E Deus não pode ter companhia, não pode fazer parte do pecado. No. Não. So, before they can come in and represent the people, Então antes que eles possam entrar e representar o povo, they must have proof that they killed an innocent animal. eles precisam ter prova que eles mataram um animal inocente. And that's why they brought the blood in. E é por isso que eles traziam o sangue. And God said, E Deus disse, if you do that, se você assim o fizer, okay, I'll accept that. tudo bem, eu vou aceitar isso. And you'll be okay for a year. E vocês estarão bem por um ano. Don't that sound like a priest in our days? Isso não parece um sacerdote nos nossos dias? Except they do it every week. Só que eles fazem toda semana. Bring some money, burn a candle, count your rosary every week, Traga o seu dinheiro, queime uma vela, conte o seu rosário, venha toda semana. and we'll fix you up for this week. E nós vamos te ajeitar por essa semana. And then you better come back next week and do it again. E é melhor você voltar a semana que vem e fazê-lo novamente. Because we need some more money. Porque nós precisamos de mais dinheiro. And so forth. E assim por diante. Religion. Religião. And there's so many kinds of religion. E existem tanto tipo de religião. So they did that every year. Então eles faziam isso anualmente. And God said, I'm tired of it. E Deus diz, estou cansado disso. It's never going to help them. Nunca vai ajudá-los. They're never going to know what I'm like. Eles nunca vão saber com quem eu me pareço. They're always going to be afraid of me. Eles sempre terão medo de mim. Because, hey, there's a lot of cases where the priest came and he hadn't done the right thing and he died. Porque existem vários casos de sacerdotes que não haviam feito aquilo que era para ser feito e eles morreram lá. If you disobeyed the ritual, you died. Se você desobedecer o ritual, você morre. What did that do to people? O que isso fazia com as It pessoas? scared them. Assustava as They have this pessoas. idea God is fierce and big.
Eles tinham essa ideia que Deus era uma pessoa poderosa e grande. And then the priests, they scared the people. Vocês sabem, os sacerdotes, eles realmente amedrontavam o povo. They always have. Eles sempre têm o feito. Religion always scares you about God. A religião sempre te amedronta em relação a Deus. And keeps you crawling in fear. E faz com que você esteja engatinhando, cheio de medo. And I can't go into it. Eu não posso entrar nos But detalhes. God says that won't work. E Deus diz, isto não vai funcionar. He folds up the plan. Então ele fecha He o plano. closes the plan. Ele fecha o plano. He says, I'll send Jesus. E ele diz, eu vou enviar Jesus. I'll give him my son. Eu vou dar a ele o meu He filho. will be the Lamb of God Ele for será the o sins Cordeiro de of the Deus whole world. pelos pecados do mundo inteiro. He's innocent. Ele é He inocente. has no sin. Ele não tem pecado. So that will fulfill the law. Então isso cumprirá a lei. Moses said you got to have blood. Moisés diz, é necessário ter sangue. You've got to have a priest. Você precisa ter um You sacerdote. got to have religion. Você precisa ter religião. You got to come into the presence of God through a priest and through blood. Você precisa chegar à presença de Deus através de um sacerdote e através de sangue. But then men, being men, they cheated the people and they lied to the people and they abused the people. Então, homens sendo homem, eles estavam enganando as pessoas, eles estavam mentindo às pessoas. Religion always does that. A religião sempre assim And o God faz. says, no, they will never be good go-betweens. E Deus disse, não, nunca vai dar certo para estar encaixados os dois. They'll abuse the people. Eles vão abusar do povo. Forget it. Esqueça. I'll give my son. Eu darei o meu filho. My son will do 2 or 3 things. O meu filho falar 2 ou 3 He's coisas. perfect. Ele é perfeito. I'm in him. Eu estou nele. He's in me. Ele está em mim. I'm going to send him. Eu vou enviá-lo. First, Primeiro, he will show the people that I'm good. ele mostrará às pessoas que eu sou bom. Second, Segundo, he will show the people that that's the way I want to be in them. que essa é a maneira que eu quero ser neles. Then, at the end, he will be the lamb that will be slain for them. Então, no final, ele será o cordeiro que morrerá por eles. That's what he was. E era isso que ele He era. died on the cross Ele morreu na cruz as the Lamb of God, como cordeiro de Deus, whose blood was shed for the remission of the sins of the whole world. cujo sangue foi derramado pela remissão do mundo todo. And once that is accomplished, E uma vez que isso acontece, then he will die, então ele morrerá. and then he will deal with Satan, E então ele vai lidar com who's Satanás, lied to the people, que mentiu às pessoas. and he will say, Satan, E ele vai dizer, Satanás, now you can't rule the people anymore. agora você não pode reger sobre as pessoas mais. I have paid for them. Eu tenho pago o preço You por came eles. to them in the Garden of Eden. Você veio a eles no jardim do You Éden. lied to them. Você mentiu a eles. They believed you. Eles acreditaram em você. And that separated me from them. E isso me separou deles. But now it's changed. Mas agora tem sido mudado. Now I have come. Agora eu vim. I've given my life. Eu tenho entregue a minha vida. No sin is in me. Nenhum pecado está em mim. I've given my life. Eu tenho dado a minha vida. I've died in their place. Eu tenho morrido no lugar deles. Now you have to leave them alone. Agora você precisa deixá-los em paz. Because my Father is going to bring me back from the dead. Porque o meu Pai há de me fazer ressurgir dentre os mortos. I've come by to tell you, Eu vim aqui, passei por aqui para te dizer. you are finished. Você está acabado. Your power is ended. O seu poder acabou. Give me the keys. Me entregue a chave. And he took the keys of death and of hell. E ele tomou as chaves da morte e do inferno. My Jesus took the keys from Satan. O meu Jesus tomou as chaves de And God Satanás. raised him from the dead. E Deus o ressurgiu dentre os mortos. The book of Hebrews tells us O livro de Hebreus nos diz he isso. took his own blood
Ele tomou do seu próprio sangue, as our priest. como nosso sacerdote. He took his blood, the blood of the Lamb of God for us. Ele tomou o sangue do Cordeiro de Deus por nós. He took it into the holy place of heaven. Hebrews says that. Ele levou ao santíssimo lugar no céu. É isso que diz no livro de Hebreus. And it was placed upon the altar of the holy place in heaven. E foi colocado no altar do santo lugar no céu. And it was accepted, E foi aceito satisfactory for the sins of the whole world. de uma maneira satisfatória pelos pecados de toda a humanidade. And in that instance, E naquela instância, the new covenant of the grace of God was put in force. a nova aliança da graça de Deus veio à existência. No more works, good works Não can help mais us. obras boas podem nos ajudar. No more religion can help us. Nem mais religião pode nos No ajudar. longer do we get saved by being good Nós não somos salvos mais através de sermos boas or pessoas, being religious ou sermos or religiosos, doing holy things. ou fazendo coisas santas. Now forever we are saved because the blood of Jesus Christ was shed for us. E agora em diante, de agora em diante, nós somos salvos porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado por nós. Now here's the big thing. Here's the big thing. Agora aqui está a coisa grandiosa. Since our sins were paid for, Desde que os nossos pecados tiveram seus preços, o seu preço pago, then God could come home. então Deus podia voltar para casa. Think of that. Pensem a respeito disso. Jesus could come back to us. Jesus podia voltar a nós. Like he was in Adam and Eve before the devil came and tempted them. Exatamente como ele estava em Adão e Eva antes que o diabo viesse e os tentasse. He breathed into them. Ele soprou He sobre became a eles. part of them. Ele se tornou parte deles. But when they sinned, Mas quando eles pecaram, God was separated from them. Deus foi separado deles. But when Jesus came, Mas quando Jesus now veio, here's something interesting to notice. agora tem uma coisa interessante para observar. You aqui. read the book of John Você lê o livro de João when you get home. quando você chegar em casa. This week you read the book of John. Durante essa semana, leia o livro de João. And you be alert to this. Esteja atento, alerta ao seguinte. All the way through the book of John, No decorrer do livro de João, Jesus was trying to show the religious people that the Father was in him. Jesus estava tentando mostrar aos líderes religiosos que o Pai estava He nele. would mix, and this was against religion. E isso era contra a religião. They hated him for it. Eles o odiavam por And isso. finally, when they really got the point, they killed him for it. E finalmente, quando eles realmente entenderam, eles o mataram por isso. But he made statements like this. Mas ele fez afirmações tais He como said, esta: the Father has life and I have life. o Pai tem vida e eu tenho He said, vida. who is he? E eles diziam: quem é He ele? thinks he's hooked up to the Father. Ele pensa que ele está ligado ao Pai. He said, I don't do anything of myself. E ele diz: eu não faço nada de mim mesmo. What the Father shows me to do, I do. Aquilo que o Pai me revela para fazer, eu faço. Again and again and again. Uma vez, outra vez e outra vez. I'm in the Father. Eu estou no Pai The Father's in me. e o Pai está em mim. And one day he even said to them, E um dia ele ainda disse o seguinte a and eles, this caused big trouble. e isso trouxe grandes problemas: He said, if you see me, you see the Father. se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. They said, you fool. E eles disseram: você é um tolo. We've got Moses. Nós temos We've got Moisés, Jehovah. nós temos Jeová, We've got the law. nós temos a lei. Who are you? Quem és tu? You're a carpenter. Você é um carpinteiro. Jesus said, if you see me, E you see Jesus the Father. diz: se você vê a mim, você vê o Pai. Brand new thinking. Uma nova maneira de pensar. Jesus embodied the kingdom of God. Jesus incorporou o reino de Deus. God was in Jesus. Deus estava em Jesus. Jesus represented the kingdom of God. Jesus representava o reino de Deus. All that God of his, he was the fullness of the Godhead bodily. Ele era a plenitude de Deus Pai em forma física, All that God corpórea. is was in Jesus.
Tudo que Deus era estava em Jesus. Isn't that marvelous? Isso não é And maravilhoso? he walked among us. E ele caminhou em meio a nós. And then he said, E então ele you can disse: be like me. vocês podem ser como eu. They said, you talk to the Father. E eles disseram: você fala com o Pai. He said, you can too. E ele diz: vocês também podem Follow fazê-lo. me. Sigam-me. Learn my way. Aprendam o meu caminho, Now a minha listen, maneira. now listen to this. Agora ouçam isso. There's a key verse in the first chapter of Mark. Existe uma palavra, um versículo chave no livro de Verse Marcos, 15. versículo 15. Jesus came preaching the gospel of the kingdom. Jesus veio pregando o evangelho do reino. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. He came preaching the gospel. Ele veio pregando o How evangelho. did he preach the gospel? Como que ele pregou o Here's evangelho? his message. Aqui está a mensagem He said, dele. repent, Ele diz: arrependei-vos, believe the gospel. creia no evangelho. The kingdom of heaven the kingdom of God is at hand. O reino de Deus está posto. Don't miss that. Não percam isso. Look at me. Olhem para mim. Jesus said, Jesus diz: repent. arrependei-vos. Capítulo 1, Believe- versículo 15. Believe the gospel. Creia no evangelho. The kingdom of God is at hand. O reino de Deus está posto. Now here's what it meant. Aqui está o He's significado. talking to religious people. Ele está falando a pessoas religiosas. They follow Moses. Eles estão seguindo They Moisés. bring their lambs and their goats and they kill them. Eles estão trazendo seus cordeiros e animais e estão matando. They're still doing all of that. Eles ainda estão fazendo todas essas coisas. And Jesus came. E Jesus veio. He said, it's changed now. E ele diz: está mudado agora. I have come. Eu tenho vindo. The kingdom of God is in me. O reino de Deus está em mim. If you see me, you've seen the Father. Se você vê a mim, você vê o Pai. I've come to tell you that the old Mosaic law is fulfilled. Eu vim para dizer a vocês que a velha lei mosaica está cumprida. It's no longer in effect. Não é fato mais. Follow me now. Sigam-me agora. Come to me, all you that labor and are heavy laden. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Follow me and learn of me. Sigam-me e aprendam de mim. If you believe in me, Se você crê em mim, the things that I do, you can do also. as coisas que eu faço, vocês também as farão. Beautiful. Lindo. Now, now, never forget that verse. Agora nunca se esqueçam desse Mark versículo. chapter 1. Marcos capítulo 1. Mark it down in your Bible. Marque aí na sua Bíblia. The time is fulfilled. 15. Versículo 15. O tempo está cumprido. A new message. Uma nova The mensagem. kingdom of God is at hand. E o reino de Deus está próximo. Repent Arrependei-vos and believe the gospel. e crede no evangelho. What was he saying? O que ele estava dizendo? He was saying, look, Ele estava dizendo: olhem, the Mosaic law is finished. a lei mosaica acabou. All that the Mosaic law taught us about sacrifice for our sins is completed. Tudo aquilo que a lei mosaica nos mostrou sobre o sacrifício pelos nossos pecados acabou. Now I've come to you. Agora eu tenho vindo a vós. The time is fulfilled. O tempo está cumprido. The kingdom of God is at hand. O reino de Deus está próximo. He says it's close. Ele está dizendo: está próximo. See, it's not fulfilled yet. Ainda não cumpriu. What is the kingdom of God? O que é o reino de Deus? It's God coming back in us. É Deus voltando em nós. You and I are made to have God in us. Eu e você somos feitos para termos Deus em nós. Did you know that? Vocês sabiam disso? We are created for the life of God. Nós fomos criados para a vida de Deus. But we've got to repent Mas nós precisamos nos arrepender and give up our religion. e abrir mão da nossa religião. These people wanted to bring animal sacrifices. Essas pessoas queriam trazer sacrifícios de animais. Jesus said, you got to stop that. E Jesus disse: vocês precisam parar com The isso. kingdom is right here. O reino está bem aqui, It's close. está próximo.
Now, he didn't say this, but this is the fact. Ele não disse isso, mas este é o fato. He said, I've come, Eu tenho vindo, I'm the Lamb of God, eu sou o Cordeiro de to be Deus slain for you. para ser morto por vocês. I'm going to live a little while. Eu vou viver por um tempo. Then they're going to kill E me. então eles vão me matar. I'm going to be the lamb slain for you. E eu serei o cordeiro morto por vocês. Then God's going to raise me from the dead. Então Deus há de me ressurgir dentre os mortos. My blood is going to answer for your sins. E o meu sangue vai poder responder pelos vossos pecados. You will no longer be separated from God. E vocês não mais estarão separados de I will Deus. be raised for your justification. Eu serei ressuscitado para a justificação de vocês. When I come back from the dead, E quando eu voltar dentre os mortos, your sins will be finished. os pecados de vocês já não mais existirão. And then God can come back in you. Então Deus pode voltar e estar em vocês. So all you have to do Então a única coisa que vocês precisam is fazer understand. é entender. We're getting close. Nós estamos chegando It's próximos. coming. Está chegando. It's going to be like it was with Adam and Eve, Vai ser como era com Adão e Eva. but not yet, Mas não ainda. because I haven't died for you Porque eu yet. ainda não morri por vocês. All of the religion you can perform won't do it, Toda religião que vocês puderem executar não vai ser o suficiente. but I'm coming to show you the way. Mas eu estou vindo a vocês para mostrar o caminho. Then I'll go to the cross. Então eu vou até a cruz. They'll kill me. Eles irão matar-me. The religious people will kill me, Os religiosos irão me matar. but they don't know they're killing the Lamb of God who is slain for the sins of the world. Mas eles não sabem que estarão matando o Cordeiro de Deus, que será morto pelos pecados do mundo. I'm going to die for you. Eu irei morrer por vocês. The perfect Lamb, O Cordeiro perfeito, perfect blood, sangue perfeito. and when I die for E you, quando eu morrer por vocês, your sins will be gone forever. os seus pecados estarão fora para todos sempre. Then I'll come back to life, Então eu voltarei à vida and I'll have an announcement for you. e eu terei um anúncio para I'll vocês. say, hey friends, Eu direi: ei amigos, you're no longer separated from the Father. vocês não mais estão separados do Pai. The kingdom of God is yours. O reino de Deus é de Now, vocês. Jesus can come in you. E agora Jesus pode vir e estar em Now, God vocês. can come back and live in you. Agora Deus pode voltar e habitar em vocês. Because your sins are all paid for. Porque todos os seus pecados já tiveram um preço Now, pago. that's why Agora este é o motivo when we come to the R, que quando nós chegamos à letra R, the royalty, a realeza, Jesus came back Jesus voltou. for. Hey, look how I've been struggling to get this across to you. Olha o quanto eu tenho lutado para poder passar essa mensagem para You say, vocês. Brother Osborne, you've said that before. Você diz, irmão Osborne, você já disse isso antes. I know it. Eu sei disso. But I'm trying to get it into you so it'll turn the light on in you. Então eu estou tentando fazer que penetre em você para que você entenda a mensagem. That's why when Jesus came back, E é por isso que quando Jesus voltou, 40 days he talked to them about that. por 40 dias ele falou com eles a respeito deste Religion assunto. had so blinded their minds A religião tinha cegado tanto a mente that they deles could not give up Moses. que eles não podiam abrir mão de Moisés. They felt inferior. Eles se sentiam inferiores. They felt unworthy. Eles se sentiam indignos. God was too holy. Deus era santo They demasiadamente. needed an animal sacrifice. Eles precisavam de um sacrifício de um They animal. needed a priest with pretty robes. Eles precisavam de um sacerdote com as suas And belas roupas. Jesus comes back from the dead E Jesus volta dentre os and mortos. saying, surely, if I come back from the dead, they'll listen to me. E ele diz, certamente, se eu voltar dentre os mortos, eles darão ouvidos a mim. Religion blinds us. A religião nos cega. He preached the kingdom of God all the time he was here. Ele pregou o reino de Deus em todo o tempo que ele They estava aqui. never understood him. Mas eles nunca o entenderam. Oh, they thought it was a political
party that was going to take over the Roman government. Eles estavam entendendo que era um partido político que ia agora governar sobre They Roma. said, when you set up your headquarters, put me on the right and me on the left. E eles disseram, quando você conquistar o seu quartel-general, me coloque à direita e eu à And all the esquerda. time Jesus is preaching the kingdom of God, Jesus in us. E Jesus está pregando o reino de Deus o tempo todo, Jesus em But nós. they were blinded Mas eles estavam cegados by religion. pela religião. Has religion blinded you? A religião tem cegado você? When our mind is fixed on something, Quando a nossa mente está fixada em it's algo, almost impossible if we're above 35 years old to change that mind. é quase impossível, se nós temos mais de 35 anos de idade, mudarmos a nossa maneira de See, my pensar. only hope is that I can say it enough, you young people will catch on to it. A minha única esperança é que eu possa dizê-lo vez suficiente para que vocês, os jovens, possam entender a So mensagem. all through his ministry, he tried to teach them the kingdom of God. Então, através, no decorrer de todo o seu ministério, ele estava tentando ensiná-los a respeito do reino What de was Deus. O que era? The Father's in me. O Pai está em mim. I am in the Father. Eu estou no Pai. Read the book of John and see how many times Leia o livro de João e veja quantas vezes está I do escrito: the works of the Father. eu faço as obras do Pai. I come to do the will of my Father. Eu venho para fazer a vontade do meu Pai. The Father does the works in me. O Pai é quem executa as obras I em speak mim. the words, but I only speak what I hear my Father say. Eu é que profiro as palavras, mas eu só falo aquilo que eu ouço o Pai falar. See, the kingdom of God was in him. Veja, o reino de Deus estava nele. He had no sin. Ele não tinha pecado algum. He was the only person that ever lived to that time in whom God dwelled. Ele era a única pessoa que havia vivido até aquele tempo em quem Deus habitava. God didn't live in Moses. Deus não God habitou em didn't live in Moisés, Elijah. em Elias, No, none of the prophets. em nenhum dos But profetas. Jesus came, Mas Jesus veio, born of God, nascido de Deus, divine seed. uma semente divina. Hallelujah. Aleluia. He had no sin. E ele não tinha pecado God algum. was in him. Deus estava And he nele. spent his ministry trying to teach us that. E ele gastou o seu ministério tentando nos ensinar isto. Do you understand? Vocês estão And now entendendo? he dies for us. E agora ele morre por Pays the nós. price for us. Paga o preço por Our nós. sins are done away. Os nossos pecados agora estão He comes back extintos. from the dead, Ele volta dentre os mortos, bearing his own blood. derramando o seu próprio sangue. He takes it into the holy place of heaven. E ele leva o seu próprio sangue até o santo lugar no céu. It's deposited on the altar in the holy place of heaven. E é depositado no altar no santo lugar no céu. And the book of Hebrews says, E o livro de Hebreus nos diz his blood there on the holy place still speaks for us. que o sangue dele, ainda lá no santo lugar, ainda fala por Hallelujah. nós. Every time the devil gets me in a corner, Todas as vezes que o diabo tenta me I encurralar, say, hey, Mr. Devil, eu digo: ô seu diabo, the blood of my Savior is there. o sangue do meu Cordeiro, do meu Salvador The está blood lá. speaks for me. O sangue fala por mim. Jesus speaks for me. Jesus fala por mim. I'm redeemed. Eu sou redimido. I'm royal blood. Eu tenho sangue real. I'm royal seed. Eu sou semente I'm real. royalty. Eu sou realeza. I'm part of the kingdom of God. Eu faço parte do reino de I'm a Deus. member of the family of God. Eu sou membro da família de Deus. I'm royalty. Eu sou realeza. Hallelujah. Aleluia. I'm bought and I'm paid for. Eu compro e o preço já foi pago No por mim. devil can accuse me. Nenhum diabo pode me acusar. No devil can stop me. Nenhum diabo pode me impedir. I'm royal. Eu sou real. Hallelujah. Aleluia. I'm royalty. Eu sou realeza. I'm hooked up to the family Eu estou ligado à família. because my sins are done away with. Porque os meus pecados já não são mais. The Lamb of God was slain for me. O Cordeiro de Deus morreu por mim. Jesus died for me. Jesus morreu por mim. Hallelujah. Aleluia. His blood cleanses me. O sangue dele me purifica. We're a chosen generation.
We're a chosen Nós generation. somos uma geração escolhida. We're a royal priesthood. Nós somos um sacerdócio real. Hallelujah. Aleluia. Do you believe that? Vocês creem nisso? My friends, Meus queridos, that's the message of the new covenant. essa é a mensagem da nova família. So he came back, Então ele voltou. and the scripture we read, E a escritura que nós lemos, 40 days, 40 dias. 40 days, 40 dias. he appeared by infallible proofs. Ele apareceu com provas incontestáveis. Talk 40 days. Ele falou por 40 I've dias. been here 7 days. Eu tenho estado aqui por 7 dias. 40 days. 40 dias. Speaking to them concerning things of the kingdom of God. Falando a eles concernente a coisas do reino de Deus. Trying to penetrate their religious Hebrew brains. Tentando penetrar as suas mentes religiosas hebraicas. Trying to get them to see, don't you understand, it's not politics. Tentando fazer com que eles entendessem. Vocês não estão compreendendo, não é política. It's God in you. É Deus em vocês. That's why I've sent back the Holy Ghost on you. E é por isso que eu enviei de volta o Espírito Santo sobre You have vocês. the same power and connection with God that I have. Vocês têm o mesmo poder e conexão com Deus que eu possuo. That's why that sign's out there in the front. E é por isso que aquela faixa está lá fora na The frente. Christ connection. A conexão de Cristo. Hallelujah. We Aleluia. are connected to God Nós estamos conectados a through Deus Jesus. através de Jesus. The kingdom of God is in us. O reino de Deus está em But nós. forget kingdom. Mas se esqueçam no reino. That's a word nobody likes. Essa é uma palavra que ninguém gosta. Jesus is in us. Jesus está em God nós. is in us. Deus está em The Holy nós. Ghost is in us. O Espírito Santo está em nós. I wish they wouldn't have used the word kingdom. Eu gostaria que eles não tivessem usado a palavra reino. I hate to preach and use the word kingdom because it confuses everybody. Eu não gosto de pregar e usar a palavra reino porque confunde todas as pessoas. The point is, O ponto é, our sins are gone. os nossos pecados estão pagos We e don't need acabaram. any more religion. Nós não vivemos mais na religião. We folded up Moses' record. Nós já embrulhamos os registros de Moisés. We don't need those Old Testament prophets. Nós não precisamos daqueles profetas do Velho Testamento. The Lamb of God has died for us. O Cordeiro de Deus morreu por His nós. blood is in the holy place of heaven. O sangue dele está no santo lugar no céu. We are saved Nós somos salvos if we believe. se nós crermos. And I believe. E eu creio. I am a believer. Eu sou um crente. I am royal. Eu sou realeza. Poor devil. Coitado do I am diabo. royal. Eu sou realeza. I am a leader. Eu sou um I'm líder. part of the kingdom of God. Eu faço parte do reino de I'm Deus. a child of God. Eu sou o filho de I am the Deus. authority of God. Eu sou a autoridade de I am Deus. the Holy Ghost of God. Eu sou o Espírito Santo And de you Deus. do too. E vocês Say, I também. do too. Diga, eu também. I do too. Eu também. I am royal. Eu sou realeza. Aleluia. We didn't even get one page today. Nós não fizemos nenhuma página hoje. Oh, Não what deu para cobrir nenhuma wonderful página. stuff. Que coisa maravilhosa. They preach it to you. Não posso pregar a vocês. Time is gone. Acabou o tempo. Have I said enough? Já falei o suficiente. I didn't mean that. Não queria dizer bem I isso. mean, do you understand? Eu queria dizer, vocês me entenderam? Do you understand? Do you understand the difference in the Old Testament and the New Testament? Vocês estão entendendo a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento? Do you see? God was with them, Deus estava com eles, around them, ao redor deles, over them, sobre eles, never in them. nunca dentro deles.
even through the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, Mesmo no decorrer dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, God was with them. Deus estava com eles. Jesus said, the Spirit is with you. Jesus disse: o Espírito está com vocês. He shall be in you. Ele deverá estar em vocês. Couldn't be in them yet. Não podia estar neles ainda. The only one God was in was Jesus. O único em quem Deus estava era Jesus. Why? Por quê? He had no sin. Ele não tinha pecado algum. If Moses had no sin, Se Moisés não tivesse pecado algum, God could be in him. He was a good man. Deus poderia estar nele. Ele era um homem bom. No. Não, Moses was a priest. Moisés era um sacerdote. And every time he came to the tabernacle, E todas as vezes que ele se achegava ao tabernáculo, he had to bring blood of an animal who was slain for him. ele precisava trazer o sangue de um animal que havia sido morto por ele. Moses had to make another sacrifice for his own sins every year in order to be a priest. Moisés precisava fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados todo ano. Why? Por quê? Because it's not possible for the blood of bulls and goats to take away sin. Porque não é possível que o sangue de cordeiros e de novilhos tirem o pecado. Do you understand? Vocês entendem isto? You can bring bulls and goats, Você pode trazer novilhos e cordeiros, it won't work. não vai funcionar. It won't work. Não vai funcionar. So even Moses had to do it again and again and again. Mesmo Moisés precisou fazer uma vez, outra vez e outra vez. Not Jesus. Não Jesus. Oh, not Jesus. Jesus não. Study the book of Hebrews. Estude o livro de Hebreus. I don't need to read it to you. Eu não preciso ler para vocês. You're smart as I am. Vocês são tão sábios quanto eu. Hebrews 10, Hebreus capítulo 10, verse 11. versículo 11. Every priest stands daily ministering and offering oft times the same sacrifices which can never take away sin. Religion, boring religion. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Isso é a velha religião, a monótona religião. But verse 12. Mas olha o versículo 12. But this man, Jesus, Mas este homem, Jesus, after he had offered one sacrifice tendo oferecido um único for sacrifício sins forever, not just 1 year, pelos pecados para todo sempre, não tão somente por um ano, he sat down at the right hand of God. assentou-se à direita de Deus. Verse 14. Versículo 14. For by one offering Porque com uma única he oferta has perfected forever those that are sanctified by faith in him. aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados por intermédio dele. Do you believe that? Vocês creem nisto? Verse 17. Versículo 17. Their sins and their iniquities I will remember no more. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Now, where remission is, there is no more offering for sins. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Oh, there's so much in Hebrews. Existe tanto no livro de Hebreus. I've said enough. Eu já disse o You're suficiente. smart. Vocês são sábios. Okay, let me show you something. Let me show you something. Deixe-me mostrar algo a vocês. Think now. Pensem agora. Think now. To carry on what Jesus began, Para continuar aquilo que Jesus começou, we've got to be like him. nós temos que ser como ele. God has made us like him through the sacrifice of his son Jesus. Deus tem nos feito como ele através do sacrifício do seu filho Jesus. So now think about this. Agora pense a respeito do seguinte. I haven't organized my talks this week very good. Eu não tenho organizado as minhas palestras durante essa semana de uma maneira muito ideal, But here's the idea. mas aqui está a ideia. Every step takes you closer to God. Tonight's going to be the closest. Cada passo desse
te leva para estar mais próximo de Deus, e hoje à noite será o mais próximo. But just think now. Mas agora pensem, Take this home with you. levem isso para casa com Never vocês. forget this. Nunca se esqueçam disto. If you want to continue what Jesus began, Se você quer continuar aquilo que Jesus começou, never take your eyes off of Jesus, the model. nunca tire os teus olhos de Jesus, o nosso modelo. That's not enough. Isso não é o suficiente. As you look at him, it must inspire you, number 2. Na medida que você está olhando a Ele, precisa te inspirar. E esse é o número 2. In other words, be a happy preacher. Em outras palavras, seja um pregador alegre. Boring people never make friends. Pessoas monótonas nunca conseguem amizade. Be happy, Seja feliz, smile, sorria, be enthused, seja entusiasmado. walk with a spring in your step. Caminhe como se tivesse molas Don't nos seus mope pés. along and expect the world to live. Oh, come on. Não sai se arrastando por aí pensando que o mundo vai querer te seguir. Preachers, Pregadores, when you go to the pulpit, quando vocês chegarem ao púlpito, don't walk up there. não caminhe até lá em cima. Well, I'm going to preach. Oh, eu vou pregar. No. Não. When you walk to the pulpit, Quando vocês vierem até o hello púlpito, everybody, here I come. diga: oi lá todo mundo, aqui estou chegando. Nobody wants a dead preacher. Ninguém quer um pregador morto. Inspiration. Inspiração. When I come out of that curtain, Quando eu saio dessas I'm cortinas, thinking about the wonderful Jesus who died for me. eu estou pensando no maravilhoso Jesus que morreu por mim. He's put his power in me. Ele colocou o seu poder em mim. I'm thinking about hurting people. Eu estou pensando sobre pessoas que estão condoendo. Well, here I come. Uau, aqui venho eu. I can help you. Eu posso ajudar vocês. Whatever problem you got. Independente do problema que você I can help possui, you. eu posso te I'm ajudar. enthused. Eu sou entusiasmado. If you're going to lead the world, if you're going to continue the ministry of Jesus, Se você vai continuar o ministério de Jesus, never lose your inspiration. nunca perca a sua inspiração. How do you get inspiration? Como é que você adquire a inspiração? Well, we're in the day when there's lots of signals being sent through the air. Nós estamos nos dias onde existem muitos sinais sendo enviados pelos ares. If you had certain apparatus, you could hear words from China right in here. Se você tivesse o aparato adequado, você poderia ouvir palavras da China nesse momento. Or Germany, Ou da Alemanha, or Afghanistan. ou do Afeganistão. It's all in here right now. Está tudo aqui dentro, neste momento. He's got a little thing in his pocket. Ele tem uma pequena coisa lá no bolso If dele. it jiggles, he can talk. Se vibrar, ele pode falar. It may be someone in another state. Pode ser alguém num outro estado. And that voice is here. E aquela voz está aqui. Signals. Sinais. Do you know what signals are? Você sabe o que são sinais? Okay, I'm making a point. Presta bem atenção, estou tentando passar algo. Inspiration. Inspiração. What is that? O que é isso? That's the signals coming down from Jesus, the Master. Estes são sinais que estão vindo da parte de Jesus, o nosso mestre. He's sending them all the time. Ele está enviando-os o His tempo Spirit. todo. His Spirit. O Espírito dele. He's emitting, the greatest signals in the world. Ele está emitindo os maiores sinais de todo o mundo. They're coming out to us. Estão vindo ao nosso encontro. But some of you are so dead in religion, you have never turned your signal where you could catch his. Mas alguns de vocês estão tão mortos na sua religiosidade que vocês não têm conseguido sinalização e os sinais dele não têm chegado a você. Tune in to his station. Sintonize a estação dele. He's the model. Ele é o modelo. He's the headquarters. Ele tem o quartão He's general. the best. Ele é o melhor. He's the best. Ele é o melhor. Inspiration is when his signals come and bounce on you. Inspiração são quando os seus sinais chegam e eles são aceitos, receptados They por você. electrify you. Eles eletrificam você. Wow!
Uau! That's what keeps me happy. É isso que me mantém feliz. And we call it inspiration. E nós chamamos isso de inspiração. If you get signals from him, Se você receber sinais da parte dele, they'll be good signals, serão bons sinais. live signals. Sinais vivos. So then, if he commands us, Então, se ele nos dá a ordenança, then our loyalty to him então a nossa lealdade a ele must be expressed. precisa ser expressa. Our loyalty. A nossa lealdade. What's that? O que é isso? That's when our signals Isto é quando os nossos sinais go back to him. retornam a ele. We say, yeah, E nós dizemos sim. wow. Uau. How do you say it in Brazil? Oba. Oba. Yeah, yeah. See, that's that third step. Esse é o terceiro passo. Oh, you looked at him. Ah, vocês olharam a ele. His waves come to you. As ondas dele chegam a você. You said, yeah, E você diz sim. yeah, Lord. Sim, Senhor. Makes me feel good. Me faz sentir bem. Glory to God. Glória a Deus. Yes. Sim. Hallelujah. Aleluia. So now, we've got the first three steps. E agora nós temos os três primeiros passos. That's worship. Isso é adoração. That's worship. Isso é adoração. We come to church. Nós chegamos à igreja, We think about Jesus. nós pensamos a respeito de Jesus. He makes us happy. Ele nos faz And we feliz. say hallelujah. E nós dizemos aleluia. Worship. Adoração. Are you going to stop there? Vocês vão parar por aí? If you're going to carry on what Jesus did, Se você vai continuar aquilo que Jesus fez, that's going to move you to action. isso vai mover você à ação. Hallelujah. Aleluia. We're spelling a miracle. Nós estamos soletrando um milagre. M, model. M, modelo. I, inspiration. I, inspiração. L, loyalty. L, lealdade. A, action. A, ação. Wow. Yes. Sim. Here we are. Aqui estamos nós. We're going out full of God. Nós saímos cheios de Deus. And oh, you young preachers, listen to me. E todos vocês jovens pregadores ouçam. When you do that, Quando vocês assim o you're fizerem, so happy. vocês estão tão You got felizes. so inspired. Vocês estão tão inspirados. Osborne preached so good. O Osborne pregou tão bem. You took off to do it. Aí vocês saem e fazem o mesmo. And then you're going to get in trouble. E aí vocês vão ter problemas. Then there's going to be a problem. Aí And vocês vão ter problemas. what do you do then? E aí o que vocês fazem? That's why that's not all of the miracle. E é por isso que isso não termina, o milagre não para por aí. You're going to meet some tough cases. Você vai precisar de alguns casos durões. It's not going to be as easy as Osborne made you think it was. Não vai ser tão fácil quanto o Osborne fez que vocês pensassem que o seria. And that's when you're going to remember. E será aí que você vai se lembrar There's a guarantee back of me. que existe uma garantia me You're dando going respaldo. to dig deeper. Vocês vão se aprofundar mais. You're going to remember that he showed himself alive. Vocês vão se lembrar que ele mostrou-se, provou-se vivo. That I'm not preaching a dead religion. Que eu não estou pregando uma religião morta. I'm not preaching religion at all. Eu não estou pregando religião de forma I'm alguma. preaching life. Eu estou pregando vida. I'm preaching something that comes from the resurrected Jesus. Eu estou pregando algo que vem do Cristo ressurreto. And that's going to help you. E isso vai te ajudar. That's going to strengthen your action. Isso vai fortalecer a sua Your ação. action is good, A sua ação é boa. and you'll do a lot of good to people. E você fará muito bem às But you're pessoas. going to need to know that you are connected with resurrection power. Mas você vai precisar saber que você está conectado com o poder de ressurreição. Hallelujah. Aleluia. And when you discover that the resurrection is more than an Easter sermon, E quando vocês descobrirem que a ressurreição é muito mais do que um sermão da Páscoa, you're going to have some wonderful experiences, vocês vão ter algumas experiências maravilhosas. wonderful miracles. Milagres The maravilhosos. resurrected Jesus working through you. O Jesus ressurreto operando através de você. But I'm sorry, I have to take you another step.
Mas eu sinto muito, mas eu tenho que dar mais um passo com vocês. Suarez knows about this other step. Soares sabe sobre esse outro passo. You're going to be going down the road and devils are going to be obeying you and the sick people are going to be getting healed. Você vai estar caminhando pelas ruas e o diabo vai estar te obedecendo, saindo das pessoas e as pessoas estão sendo curadas. And you're going to come up against some devil that stands in the middle of the road and says, no more, you can't whip us. E então você vai encarar um demônio que de repente vai se colocar no meio do seu caminho e vai dizer: não mais, você não pode nos vencer. You think you're a big preacher. Você pensa que você é um grande pregador. You've had a lot of success. Você tem tido muito sucesso, But not me. mas não eu. You can't cast me out. Você não pode me expulsar. I'm greater than you. Eu sou maior do que você. You're going to meet them kind. Vocês vão se encontrar. Vocês vão encontrar esse Not tipo. often. Não muito frequente. Very few times has it happened to me. Poucas vezes tem acontecido comigo. But a few times it has. Mas algumas vezes tem acontecido. You can't cast us out. Você não pode passar por cima de nós. And that's when I straighten up my shoulders. E é aí que eu endireito os meus ombros. And I get real happy. E eu fico muito I feliz. think, poor devil. E eu penso, coitado do diabo. You don't know who you're talking to. Você não sabe com quem você está I falando. am royalty. Eu sou I leal. come, the kingdom of God is in me. O reino de Deus está em mim. I am legal from headquarters. Eu tenho autoridade legal do meu And I quartel-general. have a book that I can show Eu you. tenho um livro que eu posso mostrar a você. Jesus Christ, whom God raised from the dead, Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, told me, me disse: I give you power and authority over all devils. eu te dou poder e autoridade sobre todos os demônios. Nothing shall by any means hurt you. Nada, de maneira alguma, vai poder te machucar. I say, devil, I'm sorry for E you. eu digo: diabo, eu sinto muito por você. Back up. Afasta-te. I am connected with the king. Eu estou conectado com o rei. I am royalty. Eu sou realeza. I am in the kingdom of God. Eu estou no reino de Deus. I am as righteous as Jesus Christ is righteous. Eu sou tão justo quanto Jesus Cristo é justo. The same Holy Ghost on me was on Jesus O Christ. mesmo Espírito Santo que está sobre mim estava sobre Jesus I Cristo. know about the kingdom of God. Eu sei a respeito do reino de I Deus. am royalty. Eu sou realeza. And the devil, hey, where'd you go? Ei, onde você se meteu? I was talking to you. Eu estava falando com você. Devil, Diabo, devil. diabo, He's gone. ele já foi. Gone. Já foi. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. 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 I'm not through, but I gotta quit. Eu não terminei, mas eu preciso parar. Tonight's the finale. Hoje à noite é a grande final. You coming tonight? Vocês voltam hoje à noite? Don't forget to bring a good offering. Não esqueçam de trazer uma boa oferta. Go sell your dog this afternoon. Bring Vai him vender o seu cachorro hoje à tarde e traga o dinheiro. up. Okay? Tá bom? Come with me to Bulgaria. Venham comigo à Bulgária. Come with me to Romania. Venham comigo até a Romênia. Come with me to the Ukraine. Venham comigo à Ucrânia. I think he might come. Eu acho que ele vai. Someone buy him a ticket to Ukraine. He Alguém wants to compra a come. passagem para ele ir para a Ucrânia. We're going to have a big campaign in Ukraine. Nós vamos fazer uma grande campanha lá na Ucrânia, Out on an open field. lá no campo aberto. Buy him a ticket to come over there. Compra a passagem para ele ir para lá. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. I'm a happy preacher. Eu sou um pregador feliz. I'm a grateful preacher. Eu sou um pregador grato. I know what I'm talking about. Eu sei a respeito daquilo que eu estou I've been to falando. the world. Eu tenho ido ao mundo. I've faced as big a devils as hell can hatch.
Eu tenho encarado demônios, diabos tão grandes quanto o inferno pode ter. And they bow E eles se prostraram, because I am royal. porque eu sou realeza. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. What makes me royal? O que faz de mim Jesus' blood was shed for me, realeza? O sangue de Jesus Cristo foi derramado por mim. and my sins are gone. E os meus pecados já não são mais. No guilt. Não há mais, have peace mais with culpa. God. Eu tenho paz para com You Deus. say, oh, yeah, you're the great Osborne. Você diz, tudo bem, você é o grande Osborne. No, I'm Não. the simple farmer from Oklahoma. Eu sou um fazendeiro simples, oriundo do Oklahoma. Just a person who believes in Jesus. Então, somente uma pessoa que crê em Jesus. That's all. Só isto. I don't have any phenomenal miracles or signs or feelings or nothing. Eu não tenho nenhum milagre fenomenal, ou sentimentos, ou coisa semelhante. I wish I did. Eu gostaria de tê-los. Some preachers do. Alguns pregadores o têm. I never did get anything like that. Eu nunca recebi coisa alguma dessa natureza. But I have Jesus. Mas eu tenho Jesus. I have the Holy Ghost. Eu tenho o Espírito Santo. I have peace. Eu tenho paz. I'm royal. Eu sou realeza. I'm connected with God. Eu estou conectado com Deus. You can be Você também pode. just like me. Exatamente como You can eu. have exactly what I have. Você pode ter exatamente o que eu tenho. Same peace, A mesma paz, same joy, a mesma alegria, same salvation, a mesma salvação, righteousness, justiça, no fear, não ter medo, no inferiority, nenhum senso de inferioridade, no condemnation, nenhuma condenação, nothing. nada. Peace with God. Paz com Deus. I'm connected. Eu estou conectado. It don't take a big priest and a big religion to do it. Não requer um grande sacerdote de uma grande religião para fazê-lo. Only believe. Então somente creia. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. If you want to be saved today, Se você quer ser salvo nesse dia, if you've never been saved, se você nunca foi salvo, you've never accepted Jesus, você nunca aceitou Jesus, you want to accept him today, e você quer aceitá-lo nesse dia, then stand up and come to the aisle então coloque-se de pé, se dirija até uma das and walk alas down here. e venha até aqui à frente. You can come. Você pode vir. Thank you. Muito obrigado. God bless you. Deus te If you've abençoe. never been saved, Se você nunca foi salvo, if Jesus has not come to your life, se Jesus ainda não veio à sua vida, if you want more than religion, se você quer mais do que religião, you've never accepted Jesus, você nunca aceitou Jesus, but you want this relationship with God through mas Jesus, você quer esse relacionamento com Deus através de Jesus, stand up. coloque-se de pé. You in the gallery, please get up and go to the steps Vocês que estão aí na galeria, por favor, se coloque de pé. and come Pode down the descer steps pelas escadas, se essa é a sua vontade. and come and stand right here. Você vem e se coloque de pé. God bless you. Deus abençoe vocês. I welcome you into the kingdom of God. Eu dou as boas-vindas a vocês ao reino de Deus. Religion is a boring life. Religião é uma vida monótona. It's a terrible life, É uma vida terrível. depending on rituals that are dead, Dependendo de rituais que são mortos. ceremonies that are lifeless, Cerimônias que não têm vida. functions that have no purpose. Funções que não têm propósito algum. And all the time the door is open to come into the kingdom of God. E todas as vezes a porta está aberta para você entrar no reino de Deus. If you do not know Jesus Christ, Se você não conhece Jesus Cristo, if you have not accepted him as your Savior, você não o aceitou como seu Salvador, you may come. vocês podem vir. Could you come a little closer Vocês and poderiam se aproximar let one more pouco line mais, come? Thank you. para que nós Thank you. possamos And formar some uma of you nova come in here. fila. Come. Alguns de vocês Come podem across. entrar. Yeah. Entram pela. Good. Come Tem right mais across espaço here. aqui no meio. God bless you. Deus God bless abençoe you. vocês. So we make room for more that's coming. Vamos abrir o máximo de espaço para as pessoas que estão chegando. Hallelujah. Come quick. Venham rápido. Keep telling. Just come. Vocês podem continuar vindo. Aqueles que querem entregar sua vida para Jesus, que nunca tomaram uma decisão tal como essa,
que tem aceito religião, pode vir. Are you ready? Vocês estão prontos? I see people are coming from the gallery. Eu estou vendo que pessoas estão vindo lá da galeria. We love you. Nós amamos We vocês. don't want you to feel rushed. Nós não queremos que vocês sintam-se apressados. Remember, it's only believe. Lembrem-se, é tão somente crer. You believe that? Vocês creem nisso? Believe on the Lord Jesus Christ, Creia and no you shall Senhor be Jesus saved. Cristo e será salvo. Yeah, just stay over there, and then they can see better. Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. What do you believe about Jesus? O que vocês creem a respeito de Jesus? I see there's many more coming. Eu estou vendo que tem muitos mais vindo. What do you believe about Jesus? O que vocês creem a respeito de Jesus? Believe this. Creia nisto. Believe that he is the Son of God. Creia que Ele é o Filho de Deus. Believe that he came down from heaven to show us God is good. Creia que Ele veio do céu para nos revelar, nos mostrar que Deus é bom. Say, I believe that. Diga, eu creio nisto. Believe that he came to give his life for you. Creia que Ele veio para entregar a vida dele por você. Say, I believe that. Diga, eu creio. Believe that he shed his blood for the remission of your sins. Creia que Ele derramou o seu sangue pela remissão dos vossos pecados. I can't hear you. Eu não estou ouvindo vocês. Believe that when his blood was shed for you, Creia que quando o sangue dele foi derramado por vocês, your sins were paid for. o pecado de vocês teve o preço pago. When he bore the punishment of your sin, Quando Ele levou sobre si a punição do seu pecado, your judgment was finished. o seu juízo já não era mais. God loves you, people. Deus ama vocês. Believe that. Creia nisto. When he hanged on a cross, Quando Ele foi pendurado naquela cruz, you and I should have hung on that cross. você e eu deveríamos estar pendurados naquela cruz. He wasn't a sinner. Ele não era um pecador, We were the sinners. nós éramos os pecadores. He bore our sin. Ele levou sobre si os nossos Is pecados. that right? É isso mesmo? And he bore the punishment that we deserved. E Ele levou sobre si a punição que nós era quem merecíamos. We disobeyed him. Nós o desobedecemos. We went away from him. Nós nos afastamos dele. The soul that sins shall die. A alma que pecar, esta morrerá. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. You believe that? Vocês creem nisto? If you pay for your sins, Se você pagar pelos seus pecados, we would all have to die. todos nós teríamos que morrer. Because the wages of sin is death. Porque o salário do pecado é a morte. But God so loved the world Mas Deus amou o mundo de tal maneira that he gave his only son, que Ele deu o seu único Filho, that whoever believes in him para que todo aquele que nele crê will not perish, não pereça, but have everlasting life. mas tenha vida eterna. Do you believe that today? Vocês creem nisso nesse dia? Are you willing for Jesus to come and live in you? Vocês têm a disposição que Jesus venha e habite em vocês? To be your Lord and your Master? Ser Senhor e Mestre de vocês? Are you willing to? Vocês o querem? He wants to come. Ele quer vir. The only thing that kept him apart from you was your sins. A única coisa que fez separação dele para com vocês foram os vossos pecados. But now the blood of Jesus cleanses those sins. Mas agora o sangue de Jesus vos limpa daqueles pecados. So now he can come into your heart. E agora ele pode entrar no coração de And you vocês. can be as happy as me. E vocês podem ser tão felizes quanto eu And sou. then you'll have the same life that he has. Então vocês terão a mesma vida que ele tem. You'll have the same righteousness that he has. Vocês terão a mesma justiça que ele tem. You understand that? Vocês entendem isto? You accept that? Vocês aceitam And isso? then if you accept Jesus, Então se vocês aceitarem Jesus, that depends on you. isso depende de vocês. You've got to believe. Vocês precisam crer. If you believe, Se vocês crerem, then the Bible says, então a Bíblia diz, all things are passed away.
As coisas velhas ficaram para trás. Everything in your life will become new. Tudo na sua vida vai ser feito novo. After today, Após hoje, things will be changing at your house. as coisas estarão mudando nas suas casas. Your habits will change. Os seus hábitos mudarão. Your manners of living will change. As suas maneiras de vida mudarão. Maybe you fought in the home and shouted at each other. Às vezes você brigava no seu lar, você gritava um com o outro. That'll end today. Isso vai terminar hoje. You love one another. Vocês amarão um ao You'll outro. speak kind to one another. Vocês falarão gentilmente uns aos outros. Everything will start changing in your life. Tudo começará a mudar nas vossas vidas. Maybe some of you have been unfaithful in marriage. Alguns de vocês às vezes têm sido infiéis no casamento. That'll change today. Isso vai mudar hoje. And you'll honor Jesus with your life. Vocês honrarão a Jesus com a vida de Maybe vocês. some of you have been addicted to different habits. Às vezes alguns de vocês têm sido ligados a hábitos diferentes. Maybe cigarettes. Às vezes o cigarro, Maybe liquor. às vezes o licor, o Maybe álcool, narcotics. I don't know. às vezes narcóticos, eu não sei. Let the Lord Jesus take those out of your life. Permita que o Senhor Jesus tire estes da sua vida. You'll be a new creature. Vocês serão nova criatura. Old things will pass away. As coisas velhas passaram. You'll be new. Vocês serão novos. And if you're sick, E se você está doente, Jesus is the healer. Jesus é o que cura. When he comes into you, Quando ele entra em você, he's the Savior ele é o Salvador and he's the healer. e ele é o que cura. He forgives all your iniquities. Ele perdoa todas as vossas iniquidades He'll heal all your diseases. e ele vai curar todas as vossas enfermidades. Believe that. Creia nisso. Let him do that. Permita que ele assim o faça. Repent of your sickness. Arrependei-vos das vossas enfermidades. That sounds strange, don't it? Soa estranho, não soa? Tell the Lord, I'm sorry I've let the devil make me sick. Diga ao Senhor, eu sinto muito que eu permiti o diabo me fazer I'm doente. tired of the devil. Eu estou cansado do I'm diabo. tired of pain. Eu estou cansado da dor. I open my life to you. Eu abro a minha vida a ti. You are my Savior. Tu és o meu And Salvador. you are the one that heals E me. o Senhor é quem me cura. You believe that? Vocês creem nisto? Okay, put your hands on your heart. Coloca a tua mão sobre o seu coração. Say, Lord Jesus, Diga, Senhor Jesus, today I understand the gospel. hoje eu entendo o Evangelho. Today I come to you. Hoje eu me achego a ti. Today I've been thinking about your life. Hoje eu tenho estado a pensar sobre a tua vida. You came and lived among us. O Senhor veio e habitou em meio a nós. Everybody say it with them. Say it together. You came and lived among us. Diga juntos. O Senhor veio e habitou em meio a nós. Thank you that you showed me how good God is. Obrigado porque o Senhor me mostrou quanto Deus é bom. Right now, Lord, Nesse momento, Senhor, I believe the gospel I've heard. eu creio no Evangelho que eu ouvi. I come and stand before you. Eu venho e me coloco diante de ti. There are hundreds of witnesses. Existem centenas de testemunhos. I stand here. E eu estou aqui. I say to you, Lord, E eu te digo, Senhor, from today I will be your follower. a partir desse dia, eu te seguirei. From today I leave the devil. A partir de hoje, eu desisto do diabo. I turn my back on evil. Eu dou as costas para o mal. I repent of my past life. Eu arrependo da minha vida passada. I have a new life today. Eu tenho uma nova vida hoje. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. You shed your blood for me. O Senhor derramou o teu sangue por mim. Now I believe your blood cleanses me. Agora eu acredito que o teu sangue me purifica. Hallelujah. Aleluia. Now
Now I'm saved. Agora eu sou salvo. Now I'm changed. Agora eu sou mudado. From this hour, A partir desta hora, I am a new creature. eu sou uma nova criatura. Would everybody stand to your feet? Eu gostaria de pedir que todos se colocassem de pé. Put up both hands. Levantem ambas as mãos. You put your hands up. Vocês também. Say, Jesus, Digam: Jesus, I'm saved. eu sou salvo. Jesus, Jesus, I'm a new creature. eu sou nova criatura. Jesus, Jesus, I don't have any more condemnation. eu não tenho mais condenação. Jesus, Jesus, you are my Savior. tu és o meu Salvador. You are my Lord. Tu és o meu Senhor. Hallelujah. Aleluia. Jesus, 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 I have joy in my heart. eu tenho alegria no meu coração. I'm not afraid anymore. Eu não tenho mais medo. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. I am royal. Eu sou realeza. Clap your hands and thank Him. Vamos aplaudir ao Aleluia. Senhor e agradecê-lo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora é hora de alegria, pessoal.